Bom, seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o contrato com pessoa a declarar, tá? Acompanhem comigo os slides que eu disponibilizei para vocês sobre o assunto. Ele é regulado no Código Civil dos artigos 467 a 471, tá? Eu resolvi gravar por aqui para o YouTube para facilitar a visualização para vocês. A gente estava tendo as aulas em outro canal pelo aplicativo Canvas, mas devido à demora na disponibilização, eu resolvi então gravar por aqui. Então eu peço que acompanhem os slides e principalmente se atentem à legislação. Artigo 467 diz o seguinte: no momento da conclusão do contrato, uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Então, no momento que eu estou celebrando um contrato, eu vou fazer o quê? Eu vou indicar um terceiro que, a partir de determinado momento, ele vai assumir aquelas obrigações, tanto cumpri-las quanto recebê-las. Um exemplo claro disso. Eu faço com vocês, então, um contrato de compra e venda, tá? Eu sou intermediário, eu estou comprando uma casa, um imóvel, e eu estou comprando por um valor, mas, na verdade, eu já pretendo fazer o quê? Vender esse imóvel. Então, eu comprei por um valor, vamos supor que de 500 mil, estou vendendo para que tanto eu pague o ITBI quanto a próxima pessoa pague também, eu vou reduzir o quê? O meu imposto. Então, eu coloco que ao final do pagamento, assim que eu finalizar e quitar as minhas obrigações com você, bem como você realizar a tradição, a entrega das chaves, eu vou fazer o quê? Eu vou indicar uma pessoa para que possa constar na escritura e no registro daquele apartamento. Então, ele não vai ser registrado em meu nome, ele já vai ser registrado em nome do terceiro. Eu posso fazer isso? Posso. Então, eu posso ter comprado, dar um exemplo para vocês. Meu pai comprou um apartamento, mas, na verdade, esse apartamento ele quer passar para mim. Então, ao invés dele pagar o imposto, o ITBI, o imposto de compra e venda do vendedor para ele, depois dele passando para mim, em caso de contrato de compra e venda, eu não estou falando de doação quando ele passa para mim, mas quando ele vende para mim o imóvel, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer um contrato de natureza de pessoa a declarar e ele vai constar lá no contrato que, ao final das obrigações, aquela escritura pública, né, e aquele registro serão feitos em meu nome. Artigo 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver estipulado. Ou seja, eu posso, ao final do contrato, ainda indicar uma pessoa? Posso. Quanto tempo? 5 dias, se eu não tiver estipulado outro prazo. Eu posso ter pactuado um prazo de 1 dia? Posso. Assim como eu posso ter pactuado um prazo de 365 dias. A lei estipula esse prazo no silêncio do contrato. Ou seja, quando o contrato não versa, não traz, né, esse assunto nas suas cláusulas, ok? Parágrafo único do 468. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Gente, a questão de incapacidade, né? Eu tenho que fazer, do mesmo jeito que eu realizei ali um contrato formal, legal, preenchendo todos os requisitos, o mesmo deve acontecer para com a pessoa que eu estou indicando, tá? Então, a lei quer dizer o seguinte: não adianta eu nomear alguém que não tenha capacidade para assumir aquelas obrigações contratuais. Por quê? Porque senão não vai ter validade, né? Além da insegurança jurídica que traria se isso fosse perfeitamente possível. Então, a aceitação não será eficaz se o ato não for revestido das mesmas formalidades do contrato originário, tá? Artigo 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, observando os requisitos do 467, 468, caput e parágrafo único,
adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que esse foi celebrado. Como assim, professor? Ele não vai assumir as obrigações? Vamos lá, vamos pensar um exemplo palpável. Nós celebramos um contrato de compra e venda hoje, no dia 16 de junho, tá? Às 19h54. E a pessoa, na verdade, eu vou indicar uma do Roberto e, ao final, eu vou indicar uma pessoa, tá? E aí, esse final vai ser no mês de agosto, no dia 16 de agosto. E aí? As obrigações dessa pessoa se iniciam no dia 16 de agosto ou elas se iniciam hoje, no dia 16 de junho, data em que o contrato está sendo celebrado? As obrigações se iniciam da data que o contrato é celebrado, e isso vale para a pessoa indicada. Não é o momento que ela passa a ser indicada no contrato e assume as obrigações, não, é retroativo, ok? Artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Inciso 1º. Se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. É o seguinte, se no final eu não indicar ninguém, eu não declarar alguém, né, que vai assumir as obrigações e direitos decorrentes daquele contrato, a quem pertencerá? A quem terá eficácia aquele contrato? Entre os dois contratantes, as duas partes. Então, se eu celebrei um contrato com o Roberto e ao final eu não indiquei ninguém, o que vai acontecer? O contrato será plenamente e perfeitamente eficaz entre Roberto e eu, ok? Ou se o nomeado se recusar a aceitá-lo. Vamos lá. Eu indiquei uma pessoa, eu indiquei a Thaís, mas ela se recusou a assumir os direitos e obrigações daquele contrato. Nesse caso, o contrato será extinto, será nulo de forma alguma, tá? O contrato será plenamente eficaz entre as partes, os contratantes originários, ok, pessoal? Então, essa é uma das possibilidades de indicação, na verdade, a segunda, né? Quando não houver indicação ou o nomeado se recusar a aceitá-la, né? Onde o contrato será eficaz somente entre as pessoas, os contratantes originários. Inciso 2, se a pessoa nominada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Gente, como é que eu vou assumir uma obrigação com uma pessoa insolvente? Uma pessoa que não tem como quitar aquele contrato? O que é insolvência? É a falência, né, daquela pessoa. E é uma pessoa, no dito popular, uma pessoa quebrada, ela não vai ter como assumir as obrigações, os direitos ela pode até receber, né, na verdade vai ser só benéfico para ela. Então, se for uma pessoa insolvente, se a pessoa nomeada for insolvente, o que vai acontecer? O contrato será eficaz entre os contratantes originários. Ok? Artigo 471. Se a pessoa nomeada era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Está fazendo o quê, gente? Isso está repetindo o quê? Está repetindo o inciso 2 do artigo 470. Então, em caso de insolvente, o contrato retorna ao status quo, ao status originário, ao status inicial, tá? Vai valer aquilo que foi pactuado entre as partes originárias, os primeiros contratantes, e não mais com um dos contratantes, aquela pessoa indicada, ok? Bom, deixa eu pular aqui o slide para dizer para vocês o seguinte. Eu fiz algumas observações aqui.
Bom, gente, algumas observações. Por que alguém faz isso? Como eu disse a vocês, no caso do ITBI, por exemplo, para evitar despesa, para que eu não gaste com imposto, para que eu não gaste com duas escrituras. Ter escritura, fazer uma escritura pública de um bem imóvel que está sendo comprado, que está sendo doado, tem um alto custo, um custo elevado. Por quê? Normalmente é de 1% sobre o valor do bem. E aí, pessoal, nesses casos, o que eu faço? Eu diminuo o custo. Eu pago, mas eu já indico o o nome do próximo comprador, se eu já tiver, para poder, para que aquela escritura, então, aquele registro já sejam feitos automaticamente em nome dele. Isso é uma sonegação? Não é, tá? Isso é perfeitamente admissível. Então, não estou sonegando, estou apenas o quê? Já transmitindo diretamente para o próximo comprador, ok? Uma coisa que eu disse a vocês, que eu coloquei uma observação aí no slide, que é a respeito do efeito retroativo. O que é isso? Relembrando, a pessoa que for nomeada, ela não assume. O que é isso? Relembrando, a pessoa que for nomeada, ela não assume as obrigações a partir da data da nomeação, ela assume as obrigações a partir da data em que o contrato foi celebrado. Então, retroage.